Netcom Ensino à Distância. Caros alunos do curso de qualificação em Mecânica Automotiva e Injeção Eletrônica, meu nome é Marcos Vinícius Pimenta Rocha, engenheiro mecânico, formado pela UEMA, trabalho há 26 anos com manutenção automotiva e tenho os cursos nas seguintes áreas: metrologia dimensional, mecânico reparador de motores a gasolina, eletricista de automóveis e injeção eletrônica de combustível. Sistema de transmissão, módulo 2, embreagem. A embreagem é um conjunto de peças articuladas para ligar e desligar o motor do sistema de transmissão e efetuar a progressão do torque do motor, permitindo uma partida suave do veículo. Está localizada entre a caixa de mudanças e o volante do motor. Na figura abaixo, nós podemos visualizar os componentes do sistema de embreagem. Partindo da parte inferior, temos o cabo de comando de embreagem, que vem lá do pedal de embreagem. A alavanca que aciona a embreagem, conhecido como garfo de embreagem. A árvore primária do câmbio, o rolamento de encosto ou colar de embreagem. A mola do diafragma, que faz parte do platô, e o disco de embreagem. Ela está localizada, como vimos, entre o motor e a caixa de mudanças, e ela permite fazer a ligação e desligar essa transferência de torque do motor para a caixa de marchas. E também, ao fazer essa religação, que seja uma religação suave, né? Nesse segundo slide, nós temos o conjunto de embreagem, mas com acionamento hidráulico, onde o número 1 é o platô e disco de embreagem, 2 é a conexão, 3 é o cilindro escravo e rolamento de encosto, 4 é o tubo, 5 é o cilindro mestre e 6 o reservatório. Esse reservatório é um reservatório de fluido que alimenta o cilindro mestre. Ao acionarmos o pedal de embreagem, esse cilindro mestre impulsiona o fluido em direção ao cilindro escravo e que consequentemente aciona a embreagem, né? Desacopla a embreagem. O cilindro escravo e o rolamento de encosto, nesse caso, é um conjunto só. Tem conjuntos em que tem o cilindro escravo e ele aciona o garfo de embreagem. Ok, vamos ao outro slide. Aqui vamos ver os componentes da embreagem. Platô. O platô é composto por uma chapa de pressão, anéis de aço, mola membrana e pela carcaça de montagem do conjunto. Na figura à direita, na parte mais superior, nós temos o conjunto, o platô completo. E na parte inferior, nós temos a vista explodida desse componente, onde vindo da esquerda para a direita, nós temos a tampa, ou carcaça, os anéis, a mola membrana, também conhecido como chapéu chinês, o rebite distanciador, a mola chapa, que volta a placa de pressão para a posição original para você tirar o pé da embreagem. E essa placa de pressão, ela é que vai ter contato direto com o disco de embreagem. O disco de embreagem, de um lado, vai ter o contato com essa placa de pressão e do outro lado com o volante do motor. Disco de embreagem. Em alguns modelos, o disco possui entalhes na superfície para permitir a dispersão dos resíduos dos desgastes que poderiam provocar diminuição do atrito. Uma embreagem rumorosa ou que provoque golpes na caixa de mudanças pode danificar a transmissão. Para que isso não aconteça, a embreagem é provida de um dispositivo para amortecimento de golpes. Esse disco de embreagem, ele tem várias regiões e vários componentes. Ele é revestido de pastilha dos dois lados.
Essas pastilhas é que vão promover o atrito entre a placa do platô, que vimos no slide anterior, e a volante do motor. Em muitos desses discos, a pastilha provida de entalhes. Esses entalhes promovem a dispersão de resíduos, né, que vem do desgaste do próprio disco, promove essa dispersão para que esses resíduos não atrapalhem no atrito, certo? O disco de embreagem também, na parte central, possui molas. Essas molas servem para quê? Para amortecer as vibrações. Vibrações advindas do motor e também da transmissão. Que essas vibrações não sejam absorvidas para nenhum dos dois componentes. Para que ali elas sejam absorvidas no disco. A título de curiosidade, nós temos também volantes do motor, que são volantes bimassa. Essas volantes, elas possuem esse amortecimento, então também auxilia a diminuir essas vibrações. Podemos citar carros com volante bimassa, Frontier, S10, GM Cruze, possuem volante bimassa. Funcionamento da embreagem. Ao acionar o pedal e, consequentemente, desacoplar o disco de embreagem do volante, estabelecemos um afastamento chamado de debreagem. A placa libera a pressão exercida e faz o desacoplamento da embreagem com o sistema de transmissão, permitindo assim a passagem de marcha. Então vamos iniciar do slide mais à direita, onde quando pisamos no pedal da embreagem, o cabo aciona o garfo e o rolamento de encosto aciona a membrana do platô. A membrana afasta a placa do platô do disco de embreagem, que é essa parte central que está na cor marrom. A parte mais adiante, que é a recartilhada, é a volante do motor. Então, quando pisamos na embreagem, o disco de embreagem perde contato entre volante e o platô, parando assim a caixa de marchas. E dessa maneira você pode engrenar a marcha. Ao começar a tirar o pé da embreagem, nós vamos para o slide do centro, que é o momento em que a embreagem tem uma certa patinação. Ela não tem um atrito completo. Essa situação também do slide central é o que ocorre quando se serra a embreagem em ladeiras, é quando se mantém o pé descansando em cima do pedal da embreagem. Então, são momentos, são situações que nós devemos aconselhar o condutor a não fazer, porque nesse momento é um momento de maior desgaste do disco de embreagem. E no slide da esquerda é o momento em que você tirou o pé da embreagem total, é o maior momento de atrito. O platô está com toda a sua força sobre o disco, mantendo o contato dele com o volante do motor. E aí nós temos a total transferência do torque do motor para a caixa de marcha. A caixa de mudança de marcha, a cada mudança de marcha, a embreagem é acionada. Seus componentes são passíveis de desgastes e podem apresentar inconvenientes que devem ser imediatamente solucionados, ou então corre-se o risco de estendê-los a outras partes do motor, sobretudo o câmbio. Os principais inconvenientes que podem ocorrer na embreagem são trepidação, patinação e rumorosidade, barulhos, né? Então, o que falamos aí é o seguinte: se observarmos, ao sairmos com o veículo, pisamos na embreagem para funcionar, engrenamos uma marcha, conduzimos, paramos para passar no quebra-mola, paramos numa faixa de pedestre, arrancamos novamente, paramos no semáforo. Todos esses momentos são movimentos de pisar na embreagem, acoplar, desacoplar, engrenar marchas.
Então, ela é um componente que sofre muito, então ela deve ser observada em seus detalhes e corrigido para que falhas nela não prejudiquem outros componentes do câmbio. Pontos críticos da embreagem. A embreagem possui pontos críticos de esforço e atrito. Estes devem ser limpos e observados quanto ao desgaste. Nesses pontos é importante reduzir o esforço de acionamento, lubrificando as estrias da árvore primária, eixo piloto, a guia do rolamento, a extremidade do garfo e as buchas de articulações. Então, o que temos a observar diante do que foi lido? A embreagem, como falamos no slide anterior, ela é muito solicitada e ela possui muitos pontos de articulações, pontos de contato que devem ser observados. Nós, como reparadores, não devemos nos ater somente a trocar o platô e o disco. Ao desmontarmos um carro para troca de kit de embreagem, devemos fazer a limpeza da região e observação desses diversos pontos. Pontos de articulação do garfo de embreagem, o garfo de embreagem em contato com o rolamento de encosto, o eixo piloto, a guia do rolamento de encosto, ponto de contato do cilindro escravo com o garfo, ponto de contato do cilindro mestre com o pedal de embreagem, certo? Tudo isso deve ser limpo, observado e lubrificado. E aí sim a gente vai ter o restabelecimento de funcionamento de uma embreagem como original, como nova. E também vai ter uma longevidade, um melhor desempenho desses componentes durante toda a vida útil da embreagem. Temos também de deixar um alerta quanto à lubrificação. Essas lubrificações devem ser feitas com a graxa recomendada pelo fabricante e também não deve ser em excesso, porque o excesso de graxa nesses pontos pode acabar levando essa graxa lá para o disco de embreagem e ele depende de atrito, ele não pode estar contaminado com lubrificantes, ok? E aí nós temos as referências bibliográficas que vocês podem utilizar para pesquisar e aprofundar os conhecimentos nesse assunto. Muito obrigado e nos encontraremos no próximo módulo.